Atenção, em 8 segundos, formação da rede de emissoras brasileiras. Atenção, senhores pais, terminou o horário para menores de 14 anos. No ar, mais um campeão de audiência. Começa agora, Rock Sport Clube. Rock Sport Clube, tudo sobre esportes, com muita zoação. E tocando o melhor do rock and roll, com os jornalistas mais bem pagos do rádio brasileiro. Gabriel Gontijo, Ricardo Bonfim, Maurício Mau Mau e comandando geral, Midri Reis. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Ô, adianta, me ouvindo? Está valente! Mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Uou! Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Foi no lance! Eu não entendi o que ele falou. Está começando mais um Rock Sport Clube. Eu, Migri, Maurício Mamal, Fred D'Amato, Gabriel Gontijo, Ricardo Bonfim e Thalisson Martins, falando de todos os esportes com aquela pitada de humor. E hoje iremos falar de handebol, Campeonato Brasileiro, retorno do público nos estádios, aquela polêmica ali com o goleiro Bruno, Libertadores de Casa Nova em transmissão para o Brasil e muito mais. O Rock Sport Clube tem a direção geral de Franciele Martins. E hoje, além de estar na nossa FM 90,5 Bicas, Minas Gerais, é a reestreia na Rock FM Brasil. Convido a você a ficar conosco nessa próxima hora para ficar por dentro de todos os esportes com muito humor, com a trupe de jornalistas que só o Rock Sport Clube tem. Mas agora, vamos de música. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube pela nossa FM 90,5 Bicas, Minas Gerais e pela Rock FM Brasil, a rádio que tem rock até no nome. E vamos para a primeira pauta. E de Joaninha, de Camburão para a próxima pauta. Futebol. E a Justiça do Acre notificou o goleiro Bruno o uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, inclusive durante os treinos e jogos do Rio Branco Futebol Clube. Aí, a defesa do Bruno conseguiu uma liminar para jogar e treinar sem o uso de tornozeleira eletrônica por 30 dias. Amigos, a alegação da defesa é que o equipamento prejudica o desempenho e causa pequenas lesões no tornozelo esquerdo. Pauta desagradável, mas inevitável. A informação tem que girar. E aí, chamo os comentários de Fred D'Amato. Meus caros, não é o melhor assunto para se falar, né? Mas a gente tem que falar. O goleiro Bruno, me lembro quando ele estava foragido. Eu trabalhava na Tupi e a Tupi foi a primeira a dar a informação porque um tio do Bruno ligou lá pra gente dizendo que precisava falar sobre o goleiro e ele que deu a planta, né? Realmente foi uma atrocidade sem tamanho, algo que é muito triste. O Bruno tinha tudo na vida, tinha dinheiro, tinha fama, era goleiro do time com a maior torcida do Brasil e já tinha praticamente um contrato assinado com o futebol italiano. Certamente seria o goleiro do Brasil na Copa do Mundo que foi realizada aqui. Mas ele jogou tudo isso fora pelas más influências. E ele tem que pagar por isso.
Ele tem que pagar por isso. Tornozeleira para ele durante um jogo de futebol é o mínimo diante de tudo que aconteceu. Eu fico envergonhado quando as pessoas o idolatram no Rio Branco. Às vezes até mulheres pedindo para tirar foto e tal. O que ele fez é algo, ou o que ele mandou fazer, né? É algo que precisa, preciso ser revisto isso, porque quando você olha um jogador de futebol, é claro que todo mundo merece ter uma segunda chance. Não estou aqui dizendo que o Bruno não mereça, mas quando você olha o goleiro de futebol, quando você olha o jogador de futebol, você busca uma referência nele. A criança quer ser igual àquele jogador. A criança quer ser igual o Gabigol, quer ser igual o Bruno Henrique, quer ser igual o Cano, o Fred, o Honda. Mas a criança não pode querer ser igual o Bruno. Então, que fique bem claro que a tornozeleira é o mínimo que ele pode fazer, o uso da tornozeleira, diante de tudo que aconteceu. Meu irmão, bota essa tornozeleira, vai jogar seu futebol, fica na tua, fica pianinho, porque podia ser pior. Velho. Vamos lá, Maurício Mal com os comentários. Amigos, não é o tipo de discussão que eu gostaria de levantar em um programa esportivo, né? Mas, na minha opinião, ele não tinha nem que estar solto. Eu acho as leis brasileiras muito brandas, e principalmente para quem é famoso, para quem tem dinheiro. Mas independente disso, né? A gente sabe aí que a polícia prende um traficante, ele fica preso 6 meses, daqui a pouco tá na rua de novo. Prende um assaltante, ele fica 8 meses, 9 meses, 1 ano. Se for latrocínio, fica 2 anos. Então, assim, na minha opinião, ele deveria nem estar jogando. Antes de jogar com uma tornozeleira do que ter um cachorro dilacerando sua carne, seus músculos, suas vísceras. Complicado. A pauta pesada, né? A pauta é pesada, eu vou chamar o Gabriel Contígio, mas a pauta é pesada. Olha, amiga, em relação ao goleiro Bruno, aí eu peço licença para falar uma coisa muito séria mesmo, não é piada, que esse é um assunto que sinceramente, eu não tenho a menor vontade de comentar de maneira irônica, de maneira engraçada. É uma coisa muito séria, eu peço licença aqui aos amigos. Quem quiser fazer um trocadilho, que fique à vontade. Eu, sinceramente, não vou julgar quem faça, mas é apenas um direito que eu prefiro usá-lo no sentido de não me sentir bem em falar desta pessoa, que eu me recuso chamá-lo de atleta, muito menos de cidadão. A justiça está fazendo seu papel e os advogados dele também. Eu até entendo que por uma questão de bom senso não faz o menor sentido treinar e jogar com tornozeleira eletrônica. Mas se me permitem a sinceridade, esta pessoa sequer deveria estar treinando. Eu quero embasar aqui o meu comentário da seguinte forma: não se trata de agir como justiceiro, de pregar uma vingança ao goleiro Bruno. Jamais. Ele cumpriu o que deveria cumprir perante a lei. Se a lei tem falhas, se a lei tem brechas, não é culpa dele, não é culpa dos advogados dele. É culpa de quem elabora a lei. Ponto. Agora, ele não demonstra o menor arrependimento ao comentar sobre o crime. Inclusive, na semana passada, ele deu uma entrevista ao repórter Cabrini, Roberto Cabrini, no programa Conexão Cabrini, do SBT, para dizer que não tem a consciência pesada. Isso mesmo, ele falou com todas as letras que tem consciência tranquila e que sabe que não é anjo nem demônio. Aí eu pergunto, um cara que mata da forma como ele matou, ordena um assassinato, planeja essa barbárie, não dá sequer o direito da mãe poder enterrar a filha que esse cara matou, vem a público dizer que não é anjo nem demônio e que não tem a consciência pesada. Como que eu vou me sentir à vontade para falar de forma irônica de um pulha desse cara?
Deixo bem claro que eu defendo uma segunda chance para quem quer que seja assim, inclusive para quem cometeu os piores crimes, desde que a pessoa realmente se arrependa e demonstre esse arrependimento. Se o Bruno não viesse a público procurando mídia, como ele sempre quer, ele adora uma mídia, se ele chegasse, só ele, para a mãe da Elisa: olha, a senhora me perdoa, eu cometi um crime, eu me arrependi, eu não deveria ter feito o que fiz, eu peço perdão, e eu sei que a senhora talvez nunca me perdoe, eu entendo, porque a senhora está na tua razão, mas eu estou aqui com o propósito de dar um pouco de dignidade e paz à senhora. Eu estou aqui para ajudar a localizar o corpo da sua filha, para que ao menos a senhora tenha o direito de enterrá-la. Se ele pelo menos fizesse isso, sabe? Se colocasse à disposição da justiça para colaborar, ok. Poderia se discutir se era o correto ou não dar uma segunda chance para ele no futebol, apesar de que pode-se também dar uma segunda chance a ele no futebol, não necessariamente como atleta, mas como um integrante de uma comissão técnica, como um preparador de goleiros, como alguém voltado para um projeto de ressocialização de menores infratores ou de quem cometeu pequenos delitos, enfim. Mas isso aí é um outro tema, não dá para ficar me debulhando a respeito disso. Eu só estou dizendo aqui o seguinte: um cara como esse, que fez o que fez e até hoje não demonstra o menor arrependimento, esse cara não tinha que estar jogando de tornozeleira eletrônica, não. Ele era que jogar no futebol da cadeia, isso sim, e de preferência como juiz, que se ele cometesse um erro, o pessoal baixaria o cacete nele. É isso aí. Valeu, Migre, tá falado. Meu irmão. Ricardo Bonfim. Eu acho que é unanimidade aqui nos estúdios que é uma pauta pesada. O Bruno deveria estar jogando, sim, porém no time da cadeia. Mas, infelizmente, precisamos passar a notícia. Vou te falar que esse também não é um assunto que eu curto muito debater, não. Até porque eu não... A gente sabe, né? Envolve meio que o esporte, mas tá mais pra caso de polícia. No entanto, tem gente que defende, né, que o cara já cumpriu a pena dele. Não. O que ele fez foi muito grave, né, e acho que não, mas tem que poder voltar, ser humano, todo mundo erra. É muito complicado, gente, sinceramente. Com relação à decisão da justiça, vai fazer o quê? O cara ia jogar lá com equipamento, a tornozeleira, aderir Imagina aí se adere a nova moda lá pra frente. Né? Não dá, até porque também tem outra coisa, não é? A tornozeleira não é ele que paga, são os impostos que a gente paga. E aí nisso quebra o equipamento, quem vai pagar de novo é a gente, aí não dá, né? Além da questão custo que você levanta, Ricardo, também pode ter um acidente de trabalho, né? Ele atingir o aparelho na canela aí do adversário e o adversário que não tem nada a ver com toda essa confusão, com todo esse crime, ter a perna ali machucada e às vezes até ficar fora de jogos, impedido de trabalhar em virtude de uma decisão judicial que não tem cabimento, né? Já há o erro quando solta o Bruno. Bem, vamos parar com essa pauta aí, pesadaça. E agora vamos de música. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube pela nossa FM 90,5 Bicas, Minas Gerais e Rock FM Brasil, a rádio que tem rock até no nome. Vamos puxar a pauta. E a próxima pauta, gol de mão tá valendo. Handball. E o Brasil caiu em grupo de morte. O Brasil vai ter fortes adversários na primeira fase do Mundial Masculino de Handball, que será realizado no Egito e que abre o calendário de grandes competições de 2021. Após sorteio realizado, os brasileiros caíram no grupo B, ao lado de Espanha, Polônia e Tunísia. Só para vocês terem uma noção do grupo da morte, a Espanha é a atual campeã europeia e foi campeã mundial em 2013. Já a Polônia foi quarta colocada nas Olimpíadas do Rio
E a Tunísia é a segunda força do referido esporte na África. O Mundial está programado para começar dia 14 de janeiro de 2021. Amigos, Brasil vai ter que se superar, hein? Maurício Mal. Primeiro o goleiro Bruno. Agora o grupo da morte. Exatamente. Tá de sacanagem, né? Não posso fazer nada, Maurício Mal. Tô seguindo aqui os scripts. Reclama ali com o diretor-geral Franciele Martins. Mas, informações, palpites de Fred D'Amato. Muito bem, Migre, falando de handball. Handball é um esporte muito pouco falado aqui no Brasil, mas nós temos uma seleção muito interessante. É claro que é uma seleção que está envelhecendo aos poucos. Tivemos o nosso auge na última década. Vem fazendo bonito tanto os homens quanto as mulheres, mas no caso aí a gente está falando dos homens, do grupo da morte. Vai ser muito difícil. A gente sabe que o leste europeu, a Europa como um todo, mas principalmente o leste europeu, eles investem bastante no handball, coisa que deveria acontecer aqui no Brasil, principalmente porque o futebol, assim como o handball, são esportes populares entre crianças nos colégios. Talvez nos colégios se pratique mais o handball que o futebol. Não tem um colégio que eu conheça que o pessoal não jogue handball. Só que na hora de você popularizar o esporte, só o futebol decola aqui no país. O handball acaba sendo relegado, sendo tratado até hoje como esporte amador. E sendo tratado como esporte amador, a gente sabe que os grandes talentos vão se perdendo por aí, a gente não tem uma organização para captar talentos, para ter uma liga forte e, consequentemente, a gente precisa levar esses nossos atletas para se profissionalizarem em outros países. Nem sempre o caminho é fácil, nem sempre há dinheiro para que uma pessoa da periferia consiga chegar no outro lado do mundo para praticar o esporte que ela tanto sabe fazer. E nisso a gente acaba deixando escapar a potência num esporte que é tão popular entre as crianças, entre os jovens, principalmente no ambiente escolar. É preciso rever isso, é preciso profissionalizar o handball aqui no Brasil, para que essa seleção que hoje a gente está admirando e que está envelhecendo, que ela não envelheça jamais, porque sempre nós vamos ter peças de reposição. O exemplo está no futebol. Mas será que existe uma vontade política, existe uma vontade das autoridades, dos clubes de fazer isso? Não sei. Hoje em dia o esporte ele é norteado pelo dinheiro, muito mais do que pela prática esportiva em si. E aí a questão do retorno, né? Será que o handball hoje tem um retorno financeiro viável para que nós tenhamos uma liga forte aqui no Brasil e com isso a gente consiga fabricar novos talentos para o mundo e para nossas seleções? Essa é a questão. E o engraçado, né, que eu me lembro ali, na época, não faz muito tempo não, mas a minha época de ginásio, né, a educação física, um dos esportes que eram trabalhado ali na educação física era justamente o handball, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas. O handball deveria ter um lugar de destaque no Brasil. Mas, Ricardo Bonfim, qual é a sua análise, qual é as suas considerações para o tema? Bem, faz tempo que a nossa seleção de handball, tanto a feminina quanto a masculina, vem ali dependendo principalmente de um nome forte. Eu espero que esse grupo da morte faça despertar aí mais nomes na nossa seleção, porque handball, gente, assim como todo mundo fala para futebol, é esporte de equipe. Então, não é só com uma andorinha que a gente vai fazer verão, né? E vamos falar de Libertadores e o que tudo indica, vem por aí um novo momento de transmissão do futebol na TV aberta, pois, segundo informações, o apresentador Silvio Santos e a Conmebol estão muito próximos de fecharem acordo inédito para o SBT transmitir com exclusividade os jogos da Libertadores para o Brasil.
Caso confirmado, o SBT deve assumir a exibição da competição até 2022 e os brasileiros já poderão acompanhar os jogos a partir da próxima semana na retomada do campeonato. É, meus amigos, é a Rede Globo que já perdeu a Fórmula 1, agora vai ver a Libertadores no canal do Aviãozinho. Quem quer dinheiro? Olá, amigo e amigos sintonizados aqui no Rock Sport Clube. Olha, se é pra falar de SBT e Libertadores, eu peço licença, porque eu não tenho a moral que esse cara tem. Por favor, senhor Abravanel, Senor, olha, deu uma bronca aqui, Senor Abravanel, Silvio Santos, vem aqui, fale, Silvio Santos vem aí comentar. O Plantão Rock Sport Clube informa em edição extraordinária. Olha só. Mas você está errado. Na verdade, o SBT comprou a Libertadores. Isso mesmo. A gente vai transmitir a Libertadores após o Roda Jequiti. E aí, se você quiser saber como é que vai ser, a jogada vai ser assim. Olha só, lá vem o time do Flamengo pela ponta canhota. Arrascaeta, mais uma Arrasca, vai o Arrasca, vem, olha ele aí. Mas olha só, tocou a bola pro Bruno Henrique, olha só, o Bruno Henrique rolou, girou, e não achou ninguém. Devolveu a bola pro Arrascaeta, que faz agora um grande cruzamento não, eu errei. Na verdade, ele faz o lançamento para o Isla. E o Isla vai lançar a bola. Aí aparece ali o Jequiti no meio da tela. Aí continua. Mas cadê o gol? Quando vai ver, a bola vai entrou. É gol! Você está certo disso? Mas olha só, mas para quem quer ser campeão, só se você acertar as 6 dezenas do Carneiro Baú da Felicidade. E aí, se você não acertar as 6 dezenas, você pode também comprar a telecena do Duro. Opa, do Duro. O plantão do Rock Sport Clube informou em edição extraordinária. Muito bem, depois desse comentário do Silvio Santos, eu não tenho mais nada a dizer, a não ser que vença o melhor. Tá falado, Migre? Tá falado que vença o melhor, desde que seja o Flamengo. Fred D'Amato. Muito bem, Migre, galera ligada no Rock Sport Clube. Eu me lembro do bordão dos anos 90, Bandeirantes, o canal do esporte. Pelo jeito, o SBT vai se tornar o canal do esporte. Tá pegando Libertadores, quer pegar a Fórmula 1, tá querendo ser a Globo no esporte. Mas para ser a Globo no esporte, precisa comer bastante arroz com feijão. Porque hoje a galera tá meio que na birra com a Globo, que é a Globo lixo, Globosta, aquela coisa. Mas a população, esses mesmos que chamam a Globo de lixo, eles exigem um produto de qualidade. Eles consomem um produto de qualidade no que diz respeito ao futebol da Globo. Porque a Globo não deixa a desejar nenhuma transmissão do mundo em esporte. Esse vai ser o mesmo produto oferecido pelo SBT? É maneiro, é legal você ter outras emissoras na concorrência, você ter a opção de outras emissoras, tirar o monopólio de uma única emissora, mas vale a gente ressaltar que esse, entre aspas, monopólio existia porque a Globo era a única emissora que se prestava a pagar o valor estabelecido pelas competições, que são cifras milionárias. Falo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Sul-Americana. Então a gente está vendo que a Globo está passando por dificuldades financeiras e na contramão a gente vê o SBT se empolgando, podemos dizer assim, para transmitir. Mas eles precisam oferecer um produto de qualidade, entendeu?
Não adianta vir com musiquinha, não adianta vir com a bolinha lá dançando lá, que nem nos anos 90. Não adianta. O público não quer só isso. O público quer qualidade. Ah, mas a final do Carioca eles mostraram qualidade. Sim e não. Sim e não. Dava para perceber que aquele jogo não era exibido pela Globo. E isso nos faz refletir. Será que a gente percebeu que não era transmitido pela Globo porque não tinha o tal do padrão Globo de qualidade? Tô aqui defendendo a Globo, não. Mas a Globo é a Globo no esporte. O SBT ainda precisa mostrar bastante no que veio aí com relação às transmissões esportivas. É, meu irmão. Tem que deixar rolar, bicho. Tem que deixar rolar, né? A Globo realmente tem excelência em transmissões esportivas, mas o SBT, acredito eu, também terá a capacidade de chegar a um nível bacana de transmissão. Bem, o assunto tá maneiro da Libertadores. Vai rolar um pouquinho de música aí, entendeu? E no próximo bloco a gente volta a debater esse assunto Libertadores da América. Rock Sport Clube, o programa que fala de todos os esportes com a pitada de humor. E eu preciso ir no banheiro. Onde que é o banheiro, hein? Rock Sport Clube, Rock Sport Clube. Rock Sport Clube, Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube e, como prometido, estamos retornando ou dando continuidade, né, à pauta Libertadores da América, pois o SBT acaba de assinar um contrato com a Conmebol e, com isso, terá exclusividade das transmissões para o Brasil. Fred D'Amato, como que o SBT poderia faturar com a transmissão, hein? Uma jogada de marcas, essas coisas. Tô só pensando aqui, escuta só que seria. Acabou o jogo, a transmissão do SBT, Libertadores, aí melhor em campo, jogo do Flamengo, melhor em campo, Everton Ribeiro. Aí o Everton Ribeiro se aproxima lá do repórter do SBT, aí dá entrevista, aí recebe lá um perfume Jequiti de melhor em campo, aquela toda. Aí, pô, Everton Ribeiro vai sortear os números da Telecena. Pô, ia ser sensacional, cara. Se o SBT quiser, o SBT vai fazer uma case de sucesso com relação a essas transmissões esportivas. Agora, não bota o Atirson pra comentar, pelo amor de Deus. Muito fraquinho mesmo. Ó, SBT, chama o Fred D'Amato. Gabriel Gontijo, Ricardo Bonfim, Maurício Malmal, Thalisson Martins. Mas Atirson, não. Fiz o jabá, hein? Maurício Malmal, comente. Libertadores, SBT, como que é na sua visão aí? Como que vai ficar essa bagaça? É isso aí, amigos. Estamos vendo a reconstrução da realidade. 2000 vírus desmantelou a normalidade e a realidade tal qual a conhecíamos e criou novas realidades, novos normais, né? E essa é uma das consequências, né? E quando eu digo 2000 vírus, a culpa não é apenas da pandemia, né? Outras influências, né? Realizaram algumas das mudanças. E assim, a Libertadores, né? Ela vai ser transmitida às quartas-feiras pelo SBT. As terças, se eu não me engano, são pelo Facebook. E as quintas, os jogos, né, das quintas, serão pelo Fox Sports. Se eu não me engano, é essa a ordem aí, né? Então já é uma competição que tinha uma certa pluralidade de transmissões, né? E a Globo, ela alegou que não tinha condições de manter um compromisso financeiro com a Conmebol, rescindiu o contrato, e o SBT, que a gente não pode duvidar nunca de um cara que joga dinheiro, foi lá e contratou não, né? Firmou esse contrato. Não teve condições de manter o Chaves, patrimônio histórico mundial, mas está aí com uma nova atração para substituir o Chaves,
Não vai ser a altura do Chaves, mas é uma boa substituição. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ricardo Bonfim. A Globo perdeu Fórmula 1 e agora perde a Libertadores. É, né, gente? Depois daquela final conturbada do Campeonato Carioca, parece que o homem do baú realmente tá querendo voltar, né, a ter futebol na programação do SBT. E, sinceramente, eu acho que é interessante, né? Afinal de contas, já faz uns bons anos que nenhuma outra emissora vem tentando, pelo menos, competir ali com a dona do Plim Plim pelo futebol brasileiro, né? Pelas transmissões de futebol brasileiro, principalmente, né? A gente lembra que tinha a Liga dos Campeões na Band, que tem até alguns campeonatos europeus, campeonato turco, eu acho, que tá passando na Rede TV. Mas futebol brasileiro, as outras emissoras estavam se contentando apenas em noticiar, enquanto só a Globo, né, que realmente tinha aí a detenção de transmissão de jogos e tudo mais. Então, sinceramente, acho bem interessante. A pergunta que não quer calar é: quem que vai ficar narrando e comentando lá no SBT, né? No Campeonato Carioca, a Fox Sports cedeu o seu narrador para a emissora do Silvio Santos. Mas será que eles vão fazer a mesma coisa agora, já que o SBT, entre aspas, seria um concorrente? Mal deu uma explicada aí que talvez vai transmitir em um dia, num no outro e tal, mas sei lá. Essa história ainda tá muito mal explicada. É, Ricardo Bonfim, mas o SBT fechou com o narrador Theo José, né? E tá se movimentando com muita pressa para fechar também com o comentarista. Mauro Betting é a bola da vez. Mas eu fico na torcida pro SBT chegar à excelência em transmissões de jogos. E vamos mudar de pauta. E de playback para a próxima pauta. Futebol. É. O som da torcida dos jogos do Campeonato Brasileiro fica a cargo do DJ. Mas o retorno do público aos estádios está sendo debatido. A Prefeitura do Rio de Janeiro e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro se reuniram virtualmente na última terça-feira para iniciar o debate sobre a volta do público aos estádios. E aí você fica se perguntando aí, e o protocolo? Não faz assim. O protocolo, meu amigo, é só um detalhe. Exatamente. Ainda será estudado. Comentem. Olha, eu vou ser muito sincero, em relação a esse papo de voltar a torcida aos estádios, eu acho que é algo muito, não é pouco não, mas é muito temerário. O coronavírus é uma doença muito séria, sabe? Já são 130 mil pessoas que lamentavelmente perderam suas vidas por causa dessa doença, que ainda não tem um tratamento à altura. A gente está aqui na torcida pela vacina. E por mais que se fale que a curva de contaminação tenha caído, a fase mais crítica da doença passou, ela ainda está aí, ela ainda não está controlada e ela ainda está matando. Portanto, eu ainda acho uma temeridade a volta da torcida aos estádios. Ah, mas estão voltando os cinemas, estão voltando os teatros. São situações muito diferentes para começo de conversa. Pelo nível de capacidade, você encontra muito cinema, encontra muito teatro aí com uma capacidade de 300 a 500 espectadores. No máximo, mas no máximo mesmo, uma capacidade aí de mais de 1.000 a 2.000 espectadores, mas ainda assim não são todas as casas teatrais. Isso aí são as casas teatrais mais tops. Um exemplo clássico disso é o Teatro Municipal. Mas ainda assim é um nível de capacidade muito menor mesmo do que os estádios de futebol. Você tem São Januário, são praticamente 30 mil lugares. O Engenhão, 47 mil. Maracanã, de 75 a 78 mil lugares. Como é que você vai demarcar onde sentar, onde não sentar? Ah, vou colocar uma tela de acrílico em cada
cadeira. Com um detalhe, aí o time tá lá numa crise, aí o time sofre uma goleada em casa, aí... Ei, fulano, vai tomar no... Aí começa aquela confusão de torcida organizada. Aí quando o time perde, aí começa a arremessar a cadeira. Aí a placa de acrílico que já estava lá separando já vai ser quebrado. Enfim, vai dar uma cagalhopança geral. A verdade é, enquanto não tiver um tratamento adequado, uma vacina que realmente venha deixar a doença controlada, não há o menor sentido em ter a volta ao público nos estádios. Tá falado, Migre? Tá falado, Piscite. Agora, solta a vinheta do Fred aí. Agora sim, agora pode comentar. Geraldo tá viajando na maionese. Como é que você vai trazer um público novamente aos estádios se a gente não consegue controlar uma praia, se a gente não consegue controlar um transporte público? É claro que todo mundo está se expondo ao vírus porque a vida voltou ao normal. A vida voltou ao normal, o trânsito está aí. Nós estamos vivendo como se fosse um janeiro. Até pelo calor, né? Tá fazendo calor pra caramba. Por quê? Porque só a escola não está funcionando. O resto tá todo mundo aí. Como se não houvesse amanhã. Mas o vírus continua circulando e a gente precisa tomar cuidado. É uma doença silenciosa, é uma doença que não tem ainda uma vacina. Então é preciso tomar muito cuidado com essa volta do público aos estádios. Aí muita gente fala com relação ao Maracanã. Fala assim, é só você numerar as cadeiras, isolar de 3 em 3 e a pessoa ter um distanciamento de 1,5 metro. Beleza, legal, funciona no Maracanã se houver uma organização. Beleza, mas vai funcionar em São Januário? São Januário é arquibancada de cimento. Como é que você vai medir? Você vai botar um monte de X para a pessoa ficar em cima? E torcedor de futebol, por acaso, fica estático, que nem esses bonecos que eles estão colocando nos estádios aí para imitar torcedor? Torcedor de futebol não faz isso. Torcedor de futebol, ele vive o jogo. Então ele vai acabar abraçando o companheiro do lado, vai gritar, vai torcer, vai trocar suor, vai abraçar. Não adianta. É cultural isso. Eu tenho visto nos outros esportes, o futebol americano, aos poucos está retomando o público aos estádios, mas de uma maneira bem branda, bem pouquinha gente mesmo, com uma distância muito grande, mas com cadeiras e não com arquibancadas. Outra coisa também, dentro do estádio haverá sim o distanciamento, mas e nos acessos? O acesso é o mesmo, é um corredor só, é um buraco só, uma rampa só. As pessoas chegam na mesma hora, vai ter horário programado para fulano chegar, ciclano chega depois. Então, assim, é preciso sentar, é preciso discutir. Realmente é chato pra cacete um jogo sem torcida. É chato pra cacete você não ir a um estádio de futebol. Eu mesmo tô morrendo de saudade de ir a um estádio de futebol. Mas a saúde está em primeiro lugar e a gente não pode deixar a peteca cair. Nós estamos desde março tomando todos os cuidados para agora a gente botar tudo a perder. A gente espera que a vacina chegue logo, que tudo se resolva, mas a gente não pode trocar os pés pelas mãos. Não adianta a gente criar mais um fator de aglomeração, tirando as aglomerações nossas de cada dia, que a gente é obrigado a viver. Afinal de contas, né, se a gente não pegar um ônibus lotado, um metrô lotado, se a gente não encarar um mercado lotado, a gente não vai trabalhar, a gente não vai comer, e aí fica difícil a nossa vida. Mas o futebol, talvez o futebol a gente consiga deixar um pouquinho para depois. O futebol espera. O futebol, é triste dizer isso, porque para mim futebol é muito prioridade. Mas nesse momento o futebol é supérfluo nesse sentido do público comparecer aos estádios. Tem muitas outras coisas mais importantes para a gente discutir nesse momento. E vamos discutir. Vamos discutir porque é um momento de união. É um momento que um tem que ajudar o outro, sem dar as mãos por conta do isolamento social. É isso aí, olha só, vamos para uma pausa, né? Escutar um pouquinho de música. No próximo bloco iremos retornar a essa pauta aí do retorno do público
aos estádios. Rock FM Brasil e Nossa FM 90,5 em Bicas e Minas Gerais. Curtindo o Rock Sport Clube, falando de todos os esportes com muito humor. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube e vamos continuar debatendo esse tema, o retorno do público aos estádios. Maurício Malmal, hoje falamos do goleiro Bruno, falamos do Grupo da Morte e agora estamos falando do retorno do público aos estádios. É uma equação, né? Uma equação. Goleiro Bruno vezes reabertura dos estádios igual o Grupo da Morte. Só a ordem aí que ficou meio cagada. Mas é tipo isso, cara. Inadmissível, né? A volta aos estádios num momento como esse. Essa é a minha opinião, né? Há quem acredite que tá tudo normal, que as consequências têm que ser absorvidas pela sociedade. E assim, eu acho que ainda não é o momento, assim como eu acho que não é o momento de muitas coisas que vem acontecendo. Mas eu percebi pela movimentação nas ruas que eu sou a minoria. Eu acredito inclusive que eu sou uma minoria esmagadora. Então, vamos aguardar. Vai ser lindo eu assistir aqui a Libertadores da minha casa com torcida. Vai ser bonito, é bem melhor do que o estádio vazio. Então, vamos ver, vamos aguardar. Aguardar. Ricardo Bonfim. Cara, o que eu acho impressionante desse assunto é que é inacreditável como parece que a Ferge e, entre aspas, também os clubes cariocas têm um rei na barriga, né? Ah, não! Já dá pra gente botar aí pelo menos um público nos estádios. Lá fora a gente vê que tem alguns outros países que estão implementando isso. Gente, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de muita sacanagem. Não é possível que alguém tá pensando em não, tem que voltar público pro estádio agora. Sinceramente, esse Campeonato Brasileiro, ao meu ver, vai acabar totalmente sem público. Até porque depois, se voltar no segundo turno, por exemplo, vai ter aquele que vai reclamar que no primeiro turno jogou sem público e agora vai jogar contra a torcida. Outra coisa, que torcedor visitante que vai num outro estado, que vai conseguir viajar pra ir ver jogo de futebol em meio à pandemia? Não dá, gente, não dá pra pensar nisso esse ano. Na verdade, nem até o início do ano que vem, que é quando vai o brasileiro. Esse brasileiro, ao meu ver, vai acabar sem público. E por mais que a senhora Ferge, né, os clubes cariocas, as autoridades, o prefeito, o governador cheguem e autorizem, não adianta de nada, porque atualmente a gente tá sob o regime de uma competição nacional. E quem tem que tomar tal decisão é a senhora CBF, a Confederação Brasileira, que até o momento, pelo que eu entendi, né, pelo que eu tenho visto, não tá pensando nem de longe em autorizar o retorno do público nos estádios. É isso aí. No próximo bloco, iremos falar do Campeonato Brasileiro. Mas agora, vamos de música. Rock Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube pela Nossa FM 90,5 em Bicas, Minas Gerais e pela Rock FM Brasil, a rádio que tem rock até no nome. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, pois o Fluminense venceu com 2 gols de Nenê, subiu na tabela e deixou o Corinthians perto do Z4. O meia do Fluminense marca mais uma vez, chega aos 17 gols na temporada e continua entre os artilheiros do Brasil. Já no Corinthians, na reestreia de Coelho, Timão mostra pouco e se preocupa com a parte de baixo da tabela. Meus amigos, a análise do jogo Fluminense e Corinthians fica com Fred D'Amato. Muito bem, há quem diga que o Fluminense tenha mais algumas rodadas aí de fôlego para enfrentar essa maratona de jogos no Campeonato Brasileiro. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que o elenco do Fluminense
é um elenco muito enxuto e envelhecido. Você tem como grande referência um jogador de quase 40 anos, que está jogando bem, tá levando o time nas costas. Mas fica muito difícil você chegar e falar assim, eu tenho um jogador de 40 anos e ele vai fazer a diferença em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Vai ter uma hora que a corda vai estourar. E se o Nenê se machucar, e se o Nenê tiver que ser poupado, a questão fisiológica dos jogadores do Fluminense é o que me preocupa bastante. E é o que me faz pensar como será o Fluminense daqui a 10 rodadas. Hoje, eu percebo que o Fluminense tem as suas deficiências técnicas, mas consegue jogar de igual para igual, conseguiu a vitória sobre um mutilado Corinthians, um Corinthians desanimado, um Corinthians sem vontade de jogar, mas a gente não pode desvalorizar uma vitória importante contra o Corinthians nessa rodada. O Fluminense tem feito resultados positivos, resultados interessantes, que o colocam ali entre os 10 primeiros na tabela. Agora, eu fico preocupado com o ritmo de jogo do Fluminense. Você olha para os outros elencos, principalmente aqueles que estão acima do Fluminense, você vê que o repertório é um pouco maior, você vê que tem jogadores jovens que vêm já tendo um certo destaque no time e matam no peito e dizem assim, deixa comigo. Esse é o grande problema de você deixar como única e grande referência um jogador que pode faltar no meio da competição, que é o caso do Nenê. O Fluminense precisa dar corpo ao time, precisa dar moral para a molecada, porque essa molecada mais lá para frente é que vai segurar o time do Fluminense. Eu prefiro não comentar muito eu prefiro não prospectar muito o Fluminense para as próximas rodadas. Assim como eu disse que o Vasco meio que já se estabeleceu ali como um time que vai brigar por coisas grandes, da mesma forma que eu digo que o Botafogo não é um time para ficar na zona de rebaixamento, e da mesma forma que eu digo que o Flamengo, apesar dos pesares e de um técnico doido de jogar pedra, é favorito ao título, eu não consigo prospectar um Fluminense para daqui a 10 rodadas. Por quê? Porque a questão fisiológica num campeonato tão corrido, em um momento tão diferente, tão de exceção, essa questão fisiológica vai fazer a diferença lá na frente. E só o tempo vai dizer até quando essa engrenagem tricolor vai funcionar da maneira correta. Ainda mais perdendo jogadores importantes, caso do Evanilson, que era a grande referência do Fluminense no ataque. Garoto, era um cara que botava a bola nele, era a chance de fazer gol. E aí quem é o cara agora que é a referência no ataque? O Fred, outro jogador que também está em fim de carreira. Ou seja, vamos esperar mais um pouco para saber quais são as credenciais do Fluminense para essa temporada. Meu irmão, tem que mesclar aí, juventude com a experiência, para dar fôlego pro tricolor das Laranjeiras. Agora vamos falar do mais querido do Brasil. Flamengo! Ceará vence com 2 gols em 6 minutos e interrompe série de vitórias do Flamengo. Fred D'Amato, depois do primeiro tempo com domínio rubro-negro, o Vozão mata o jogo. Comentários sempre precisos. É ruim, hein? Exatos, de Fred D'Amato. Muito bem, ao contrário, Migre, do Jorge Jesus, que disse que sempre assistia a jogos do Campeonato Brasileiro, você percebia que ele tinha o conhecimento do futebol brasileiro, por mais que no início ele tenha tropeçado um pouco, mas logo se adaptou e mostrou a que veio. O Domenico Torrent, ele parece não conhecer o futebol brasileiro, não conhecer a proposta de alguns times brasileiros. Resumindo, ele nunca assistiu uma partida do Campeonato Brasileiro antes de pegar o avião e vir para treinar o Flamengo. Nesse domingo, ele escalou o Flamengo com alguns jogadores sendo poupados. Claro, tem Libertadores, é o grande objetivo do Flamengo nessa temporada. A gente não pode tirar essa questão aí de pauta, mas o Flamengo tem elenco para ganhar o Ceará, mesmo que jogue com reservas. Mas o grande problema é que o esquema do Domenico Torrent para jogar contra o Ceará não funcionou. E eu digo por que não funcionou. Porque o Torrent não conhece o Ceará.
não conhece a forma que o Ceará joga, mesmo que dentro de casa, fechadinho. Como é que você vai colocar 2 pontas de velocidade num time fechado? Quebrou. O Everton Ribeiro tentou de todas as formas ali pelo meio fazer jogadas. O Diego no segundo tempo ainda tentou alguma coisa. O Vitinho muito esforçado, mas ainda pecando nesse time, ainda tentando se encaixar no time. Investimento altíssimo que o Flamengo ainda não teve retorno, mas o nosso Domenech está dando mole com relação às suas opções táticas. O Flamengo tem elenco, o Flamengo tem bons jogadores, mas as opções, as escolhas do técnico Domenic Torrent não são as melhores e por isso o Flamengo vem patinando no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que tem um elenco muito superior aos demais na competição, agora está em 5º lugar e se vê diante de uma competição sul-americana. Era para o Flamengo ter feito uma frente antes da Libertadores começar e o Flamengo não utilizou essas 10 primeiras rodadas para tentar ali pelo menos largar na frente com alguns pontos de diferença. Agora teremos atenções divididas para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro, depois até para a Copa do Brasil. O treinador catalão, se quiser poupar jogadores, ele vai ter que saber encaixar as suas peças de reposição da mesma forma que o Jorge Jesus fazia. E eu até comparo o Domenic Torrent com o próprio Ramon do Vasco. Você percebe que o Ramon, ele tem problemas de lesão, ele tem problemas de jogadores suspensos, ele troca as peças, mas ele não muda a forma do Vasco de jogar. E essa é a grande dificuldade que o Flamengo está tendo. Cada dia um time diferente. E cada time diferente, uma forma diferente de jogar. Desse jeito fica muito difícil, hein, Catalão? Vamos botar o Flamengo para jogar direito. Logo no início eu falei, né? Comentários precisos, exatos de Fred da Mata. Ele conseguiu desenhar o que está acontecendo no Flamengo. O treinador não conhece o Campeonato Brasileiro. Ele não conhece os adversários. Ele cisma de colocar o Flamengo com jogadores em posições fixas, né? O Vanderlei, na última passagem, já fazia isso. Se era para fazer uma coisa desta natureza, dessa estratégia de jogo, não precisava trazer o Catalão. Chamava aqui o Vanderlei, pô. Não é verdade? E cada jogo são peças diferentes com esquemas de jogo diferentes. Fica difícil, hein? Vai ficar difícil. O Flamengo ontem, pra mim, perdeu pra ele mesmo. Não desmerecendo aí a grande atuação do Ceará. Agora vamos falar do clássico da rodada. Vasco! Botafogo! Botafogo e Vasco realizaram um clássico equilibrado no Newton Santos na noite deste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos tiveram momentos de domínio na partida e o Vasco aproveitou melhor as chances criadas para vencer por 3-2. Mais uma vez, chamo Fred D'Amato. Análise técnica e precisa. Vai, garoto! Fala, bicha! Que diferença o Vasco contra o Atlético Goianiense e o Vasco contra o Botafogo. Que diferença faz você ter um meio armador de qualidade, um cara que sabe o que fazer com a bola e um cara que tem uma sintonia com o goleador, que também é um cara fora do normal. Eu estou falando do Benítez e do Cano, que são 2 argentinos que realmente fazem a diferença no Vasco. E aí você percebe que quando você tem um meio armador, quando você percebe que tem um jogador ali para fazer essa ligação entre o meio e o ataque, tudo funciona, os setores funcionam, a defesa fica menos sobrecarregada, os volantes conseguem se entender. No jogo contra o Botafogo, nesse domingo, o Marcos Júnior, tão contestado no Marcos Júnior, jogou fino da bola. Inclusive atuou durante boa parte do segundo tempo como segundo volante. No primeiro tempo jogou mais de primeiro volante, mas depois acabou avançando, jogou bem nas 2 posições. Você tem o Ribamar, que num lance de puro oportunismo consegue fazer o primeiro gol do Vasco. A diferença que faz você ter um bom meio armador.
E o Benítez do Vasco é um dos melhores camisas 10 desse Campeonato Brasileiro. Sem falar do Cano, que é um dos melhores atacantes. Fede a gol, faro de gol, máquina de fazer gol. Frederico! Aí não dá! O Vasco está no G4 por puro mérito. É o melhor time carioca hoje no Campeonato Brasileiro. Pintou campeão. Só não concorda quem é clubista. E eu vou te falar uma coisa. Se o Benítez continuar nessa levada e o Cano continuar com faro de gol, eu vislumbro coisas muito legais para o Vasco ao longo desse campeonato. Título, não sei, mas briga por Libertadores já é uma realidade. Porque não adianta dizer assim, cavalo paraguaio, está começando agora o campeonato, já estamos na 10ª rodada. Já deu para perceber mais ou menos qual o desenho desse campeonato brasileiro. E o lugar do Vasco é na parte de cima da tabela. É isso aí, a galera tá jogando com coração, né? Coração na ponta da chuteira. Mas Fred, e o Botafogo? Muito bem, o Botafogo é o primeiro time ali da zona de rebaixamento, mas eu particularmente não acredito que o Botafogo vá ficar muito tempo por ali. Ali não é o lugar do Botafogo, pelo menos foi o que eu observei no clássico contra o Vasco. O Botafogo fez frente ao Vasco o tempo todo, tem um padrão tático, tem jogadores extremamente técnicos, tem o Calu, que eu não preciso nem dizer que é um jogador extremamente competente, um cara que tem uma técnica refinada, tem um diferencial e pode fazer diferença no jogo, como fez nessa partida contra o Vasco, jogou um tempo só e fez um estrago na parte defensiva do Vasco. Os 2 gols do Botafogo saíram de jogadas do Calu, quase saiu o terceiro, inclusive. Outro jogador também que me impressiona bastante, esse eu acredito que não vai ficar muito tempo no Botafogo, é o Matheus Babi. Tem faro de artilheiro, garoto técnico, joga com humildade, joga para a equipe, mas ao mesmo tempo tem a personalidade de pegar a bola, cair para dentro, chuta bem de fora, fez um golaço. Fernando Miguel nem teve trabalho de buscar a bola. O Botafogo tem virtudes, não para brigar por título, não para brigar por Libertadores, talvez até buscar ali uma pré-Libertadores, uma vaga na Sul-Americana. Eu vejo como uma realidade para o Botafogo, que nesse ano já deixou bem claro que passa por uma reformulação em sua estrutura. O Botafogo se prepara para ser SA. Então o Botafogo com o pezinho no chão, eu acredito que vai fazer ainda o torcedor alvinegro sorrir nessa temporada. Vai fazer frente novamente com o Vasco aí na Copa do Brasil. Acredito que serão confrontos extremamente equilibrados, como foi o desse domingo no Clássico pelo Campeonato Brasileiro. Então, torcida alvinegra, não desanima não, porta da zona de rebaixamento aí para o Botafogo, mas eu acredito que a tendência é que nas próximas 10 rodadas o alvinegro suba um pouquinho nessa tabela. A gente torce para isso. Meu irmão, torcer para os times cariocas, né? Fica bem na fita, né? Agora eu vou chamar o Ricardo Senhor do Bonfim. Ricardo, faz um resumão aí da rodada. Bem, galera, sobre a rodada do fim de semana, eu vou ser breve e sucinto, dando uma resumida num pouco de tudo, tá? Pra começo de conversa, no Fluminense, o vovô tá on, porque o Nenê é quem resolve. As outras bichas que morrem de inveja, querida. Já no Flamengo, parece que o discípulo do Guardiola perdeu pro Gordiola, né? Acho que o Gordiola tá entendendo mais de futebol. Não vou nem te comentar o que eu faço. E com relação ao clássico, o ramonismo continua, voltou, quer dizer, né? Tá embalando aí novamente os vascaínos. E no Botafogo, gente, olha, houve a derrota, é claro, mas o Botafogo tá de parabéns, fez uma grande partida, principalmente o Babi Show, tá? Esse moleque promete ainda pelo fogão. E ontem, quer dizer, no domingo, só não estragou a festa aí dos vascaínos, porque São Miguel decidiu trabalhar no fim do clássico. Valeu! Valeu! É isso aí, galerinha! Matamos a pau aqui, né? Com a pauta futebol, Campeonato Brasileiro, e agora vamos de música. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Chegamos ao final de mais um programa Rock Sport Clube. Na próxima semana estaremos na nossa FM 90,5
Bicas, Minas Gerais e também na Rock FM Brasil, falando de todos os esportes com aquela pitada de humor. Você também pode acompanhar todos os conteúdos do Rock Esporte Clube pelo Facebook, na página Rock Esporte Clube e pelo YouTube Rock Esporte Clube. Lá tem podcast, tem os programas já gravados, é só acessar e se divertir. Obrigado pela audiência, até a próxima. Você ouviu Rock Esporte Clube. Rock Esporte Clube. Tudo sobre esportes com muita zoação. E tocando melhor do rock and roll. Com os jornalistas mais bem pagos do rádio brasileiro. Rock Esporte Clube.